A ascensão do empreendedorismo feminino e o impulso dado pela inovação têm um papel promissor na construção de um cenário econômico e social mais igualitário e próspero. À medida que a presença das mulheres no mundo dos negócios cresce, a sociedade tem o potencial de alcançar uma série de benefícios que vão além do âmbito empresarial, estendendo-se a toda a comunidade. A valorização do potencial empreendedor das mulheres e a busca por soluções inovadoras em seus negócios tem impulsionado a economia, promovido a diversidade e proporcionado um impacto positivo na sociedade como um todo. Nesse contexto, é crucial destacar a importância do empreendedorismo feminino e da inovação, reconhecendo o papel transformador dessas duas forças que caminham juntas para mudar um futuro mais inclusivo e próspero. E hoje a gente vai explorar melhor esse tema com uma mulher que empreende, investigando esse tema e divulgando o empreendedorismo e a inovação. Acompanhe daí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast semanal, às vezes quinzenal, sobre negócios criados, impulsionados, administrados, impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente até o final. E presta bastante atenção nesses depoimentos inspiradores, nesses conselhos imperdíveis para a sua vida e para os seus negócios. Bom, já agradeço os meus apoiadores lindos que estão lá no financiamento coletivo e já deixo o meu convite para você, que também é uma lindeza da minha vida, para ir lá, né, participar também. Para quem não sabe do que eu estou falando, então clica no link que eu vou deixar aqui para assistir uma explicação bem rapidinha desse projeto. E aproveita e vai no site, né, gente? É o apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição também, no valor que quiser. Outra forma super simples também de apoiar o projeto, que eu já falei aqui, mas vou repetir, é escutar o episódio pela plataforma Orelo, que é uma plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo e já é uma ajuda. Uma outra forma é ir lá no seu agregador e avaliar o podcast. Então, deixa um comentário bem bonitinho lá para mim. Coloca lá todas as estrelinhas, porque assim a gente melhora a posição do podcast no ranking e ele aparece para mais pessoas. Olha que ideia boa, e olha que facinho, gente. Custa nada. Então, se você curte o trabalho, quer ajudar de alguma forma, estão aí essas dicas simples, rápidas, baratas e eficientes. Mas agora vamos ao que interessa, gente, de verdade, que é a nossa entrevista. Bom, conversa de hoje, sensacional, por sinal, gente, maravilhosa, incrível. É com Patrícia Travassos, especialista em inovação e fundadora do Prosa Press, ou a Prosa Press, né? Já que é uma produtora audiovisual especializada em produzir documentários. Bom, a Patrícia é graduada em jornalismo e propaganda e marketing. Foi colunista de inovação na Globo News de 2017 a 2020 e na CNN Brasil também. Trabalhou na TV Bandeirantes, na TV Cultura e na SBT. Especializou-se em coberturas culturais e cobriu festivais de cinema, dança, teatro de norte a sul do país e no exterior também, né? Com obras autorais que investigam o impacto das novas tecnologias no comportamento das pessoas, nas relações humanas e nas decisões que tomamos em todas as fases da vida. A profissional já dirigiu os documentários Inspira, Educação Presente para o Futuro, Inovar é um Parto e Ecossistemas de Inovação. Nesse ano, ela lançou também a plataforma Inovar é um Parto, cujo objetivo é contar a história e os desafios de mulheres empreendedoras. Então, bora logo conhecer essa história, né, gente? Oi, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, trocas de negócios, troca de experiência, não de negócios, né? Trocas de ideias de negócios, trocas de experiências, de inspirações, do que mais a gente quiser. Tudo bem com você? Tudo jóia, Juliana. Obrigada pelo convite. Muito obrigada aí poder compartilhar ideias. Eu que agradeço. Adoro novas ideias, pipocando por aqui.
Mas vamos, né, saber um pouco mais de você. Eu já queria entrar até no negócio de uma vez, porque eu achei super interessante. Mas vamos lá. Primeiro, conta pra gente, né, quem é Patrícia Travassos. Então, por favor, defina-se. Já fiquei até curiosa, queria saber que negócio é esse que você queria entrar também, mas como é você que faz a entrevista hoje, porque o problema é esse, entrevistar jornalista tem desses problemas. Não, Mas eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo. Eu falei, nossa, entrevistar uma pessoa que entrevista o tempo todo, como é que vai ser isso? Não, vamos por partes, vamos por Mas partes. isso para mineiro é fácil, menina, porque não tem povo mais fácil e falador do que mineiro. Eu adoro entrevistar mineiro. Primeiro, quando eu estou em Minas, né? Porque aí vem acompanhado do cafezinho, do pão de queijo, que é uma delícia, Cafezinho que já e um está papo aqui. solto, uma gentileza, uma coisa gostosa. Eu adoro esse sotaque. Ah, que Enfim, ótimo. então, ó, mas vamos lá. O próximo, então, Então tem que ser vamos. presencial, tá? Tá bom, pode Mas deixar. defina-se é uma pergunta difícil, né? Porque realmente é uma descoberta, mas o que Eu morro eu de fui medo de alguém perguntar pensando. isso. Se eu for em algum lugar que ele fala, defina, você fala, não, para. Mas você sabe que outro dia, numa palestra minha, eu acabei chegando numa palavra que eu acho que. Ai, que me define é lindo, né? Até bonito, assim, de pensar. Mas eu acho que eu sou uma somatória de experiências. Até usei aquele símbolo de matemática, que eu não sou nada matemática, mas eu achei tão bonito, porque eu acho que o que a gente eu tenho pensado muito nisso, porque um dos projetos que eu estou fazendo agora tem a ver com essa dimensão humana que é muito maior do que só o que a gente mostra nas redes sociais, nas telas hoje, só o que a gente deixa transparecer. Mas o que eu acho é que a gente é uma somatória de experiências. Então, somatória da jornalista, da publicitária, da mãe, da mulher, esposa profissional, enfim, eu acho que a gente vem ao longo da vida, e essa é a beleza de viver longamente, né? A gente vem ganhando experiências que só somam. Então, não tem opção errada, tem um caminho, uma jornada diferente que a gente escolheu. E aí pode ser um projeto que não tenha dado certo, mas ele trouxe alguma experiência, ou projetos que dão certo e que vão somando outras experiências bem-sucedidas. Enfim, então eu acho que eu trabalhei muito tempo em televisão, em rádio, como jornalista, apresentadora, muito na área de cultura. Depois eu decidi abrir a minha própria empresa de conteúdo, virei empreendedora, e aí comecei a me apaixonar pelo assunto empreendedorismo, empreendedorismo feminino, fui me aprofundando sobre empreendedorismo materno também, numa época, mas eu não era mãe nessa época ainda não tinha me somado essa camada toda. Aí decidi me especializar em inovação e fui me aprofundar nesse assunto. Acabei me reencontrando com essa história do empreendedorismo feminino, agora nesse projeto que a gente vai falar bastante hoje, que é o Inovar é um Parto, trazendo outras camadas. Então, eu acho que a vida é isso, cada dia a gente vai colocando uma camada de uma experiência a mais sobre a outra, e tudo forma quem nós somos, né? Pois é, Sem me sabe que alongar isso. demais. Não, mas É, alongue-se, por senão a favor, gente já por passa o favor. dia aqui falando de quem nós somos, né? Gente, o que a mas isso gente que é o que bom. a gente mostra, o que a gente Como. quer que os É, outros vejam da gente. tem isso, né? Tem isso. Até o que a gente permite, né? Tem isso. Então, Mas porque tem quem nós somos, tem o que nos vem, né? A forma como os outros nos veem sei. e como a gente gostaria de ser visto. Também que é É. uma terceira variável. Não, e tem também como que a gente acha que os outros estão vendo a gente. Porque tem isso Também tem. também. Porque, não, mas Porque aquela tem pessoa ali uma deve me diferença. achar. É É verdade, é diferente, porque você verdade. não sabe se aquilo corresponde, né, à realidade. Então, várias Exatamente. facetas aí, várias possibilidades, várias variáveis. Mas eu falo até aqui, né, assim, um dos motivadores aqui do podcast, sabe, foi justamente mostrar essa somatória que você está falando, sabe? Porque eu tinha muita curiosidade disso, quando eu encontrava alguém, conhecia alguém que tinha o próprio negócio, mas como que foi isso? Como que foi? Porque a gente vê o resultado, parece que a pessoa, né, fez assim, eu É, aqui, vou fazer isso e vai ser um sucesso,
sabe? Então, quando vem alguém aqui, então, que conta, ai, fiz isso, deu tudo errado, quebrei, aí fui fazer outra coisa, aí parei, aí não consegui nada, eu acho sensacional. Sensacional, É. sabe? Porque é mais. É real, sabe? É real. É. É realmente de ter aquela noção assim de. Ah, então tá, tô no caminho certo. Pode ser que meu caminho seja mais tortuoso, mas vamos seguindo. Vamos seguindo, que uma hora a gente dá Porque um o de todo jeito. mundo é. Só que a hora que a gente expõe é uma hora que está dando certo, porque a gente não vai expor. E essa é uma grande discussão, né? Eu acho que a gente, claro, está com as redes sociais à disposição, com tanta mídia à disposição para cada um se tornar um veículo, né, de comunicação e poder compartilhar pensamentos, poder compartilhar o que quer. E a gente claro que vai expor aquilo que é mais interessante de expor, não vai expor só os tombos, ou só os problemas, só os erros. E essa, puxa, para mim, eu acho que é uma grande discussão mesmo, é um objeto de pesquisa hoje, a gente pesquisar o que está nessa profundeza da história, sabe? Por trás dessas redes sociais, por trás dos discursos bem-sucedidos, qual é essa jornada de trabalho, porque para chegar nesse momento bem sucedido, você passou por outros tantos, né? Então, Uhum. na hora que você empreende, eu acho que tem uma história que eu acredito muito, que a ideia vale tanto quanto a execução. Não adianta ter só a ideia, você precisa saber executar. E nesse executar de uma ideia, que tem uma jornada cheia de altos e baixos, né? Cheia de desafios, cheia de imprevistos. E compartilhar isso é muito rico, né? Se você mostra que é humano no fim das contas, né? É. Então, nesse filme que a gente está filmando, terminando de filmar agora, que a gente fala sobre o lado B, é um jeito de. Aqui é um título interno ainda, a gente ainda não definiu o nome do filme, mas a gente busca revelar os lados de pessoas públicas, pessoas conhecidas, mas os lados menos conhecidos dessa pessoa que a compõem de forma muito profunda. Então, quem seria Drauzio Varela se fosse só o médico, sem o escritor, ou sem o maratonista? Como essas outras facetas de uma pessoa pública compõem aquele fazer ou aquele ofício pelo qual ele é mais conhecido? Né? Então, a gente vai entrevistar a Berna Reale, é uma artista plástica que é também perita criminal. Então, ela está expondo na Europa, nos Estados Unidos, está sendo uma das artistas brasileiras mais conceituadas hoje, é representada pela Galeria Nara Häusler, e ela é uma perita criminal concursada que está lá com foco em feminicídio, e aí quando ela Uhum. transporta isso, essa realidade para a obra de arte dela, isso ganha uma dimensão, ganha uma força, uma potência, sabe? Uhum. E aí a gente está falando com a Rita Von Hunt, que é também o Guilherme Terreri, né? Então, o Guilherme, que é um Uhum. rapaz intelectual formado em letras, tímido, de um jeito assim, muito sério, muito profundo, muito focado em livros, e de repente ele se transporta e vira uma drag queen, que é a Rita Eita. Von Hunt, Uhum. cheia de ironia, cheia de trejeitos, sotaque diferente, ele se transforma em outra pessoa. Como é que um depende do outro, uma figura depende da outra para viver, né? Então, a gente chama isso de como se fosse o iceberg que está escondido, a gente vê a pontinha, né? A gente abre o Uhum. Instagram todo dia e vê ali a pontinha do iceberg, mas se você for aprofundar, as pessoas são muito mais do que elas mostram, né? Elas têm muito mais interesses, desafios no dia a dia, vontades, vaidades, elas têm muito mais a compartilhar do que aquilo que a gente vê, né? Nossa, que é verdade. Eu fui longe aqui, como você falou. É. Eu fui, ó, cara, Ah, realmente, tá sendo muito bacana, assim, a gente muito está legal. atrás de vários desses personagens, a gente falou também com o João Baroni, que é o baterista dos Paralamas do Sucesso. Uhum. Você sabia que ele além de baterista, ele é pesquisador da Segunda Guerra Mundial, já escreveu 3 livros sobre isso. Já fez, Sério? já gravou documentário, é colecionador de veículos de guerra. Incrível o interesse dele nessa área,
E é um baterista que nunca deixou de ficar em atividade, né, como baterista do Paralamas. Há 40 Uhum. anos eles estão juntos na estrada, fazendo um show atrás do outro. E o cara tem um interesse profundo nessa área, assim, se dedica realmente com muita seriedade à coleção dele. Um barato conhecer, sabe? Nossa, isso é Muito muito bacana. legal, até para a gente ver que, assim, a gente não precisa ter um caminho e é aquilo e acabou, É. né? Ah, Não menina, é aí dá assim. outro podcast também, porque eu acho que tem. Eu sei que você já falou desse assunto de etarismo e longevidade, mas já fiz projetos também sobre isso. A gente reflete muito em relação a o que significa você viver muito. É a possibilidade de você viver várias vidas numa só existência. Então, você está Uhum. aqui, mas você pode ser múltiplo, você pode ser hoje uma profissão, amanhã outra, né? Quantas profissões a gente não pode exercer ao longo de uma vida? E não só terminar uma para começar outra, nessa somatória você é tudo ao mesmo tempo. É, e Basta uma que você complementa a consiga se outra. organizar. Nossa, eu acho que a experiência é a grande é o que vale a pena, né? Porque da gente ser mais velho, o que tem de diferente é que a gente tem a experiência. E aí você pode ter várias vivências em diferentes áreas e trazer tudo isso para o seu interesse nesse momento, né? Ou para um Uhum. projeto desse momento. Uhum. É, e até o seu interesse pode mudar também, por que não? É. Né? Sim, Agora você está exato. interessada no empreendedorismo, mas aí você se relaciona aí com, de repente, a parte do empreendedorismo feminino, aí vai para outras coisas que têm relação com o feminino e aí vai trilhar um outro caminho, Eu né? acho que aí é a grande, para mim, o jornalismo e essa área que eu venho, essa área de pesquisa, né? Então, a gente decidiu, eu abri a minha produtora tem 11 anos, né? E aí, lá pelas tantas, eu abri com esse projeto sobre empreendedorismo feminino, empreendedorismo materno. Foi um projeto que a gente conseguiu uma coprodução com a TV Globo, então virou um reality show no Fantástico. Foi muito bacana esse começo, porque ele era um projeto e se transformou realmente num programa de TV, com quadros especiais lá no Fantástico. E a partir daí, foi assim que eu abri a minha produtora, e eu era simplesmente uma jornalista que tinha um tema interessante, com uma pesquisa interessante na mão. Eu não era uma empreendedora, eu não sabia gerir uma produtora de conteúdo de jeito nenhum. Mas eu criei a produtora para atender esse projeto. E esse projeto foi levando a um projeto seguinte, a um projeto seguinte, a um projeto seguinte. E lá pelas tantas a gente sentiu a necessidade de se diferenciar, porque tem muita produtora de conteúdo por aí, né? Uhum. E ao longo desses últimos 10 anos explodiu a quantidade de produtoras. E a gente queria se diferenciar, porque não bastava essa experiência que às vezes é vista por alguns clientes e tal, mas que nem sempre é reconhecida e às vezes pode ser até comparada o orçamento é comparado ao orçamento de alguém que está começando agora, enfim. E aí a gente queria, de alguma maneira, deixar isso, tornar isso um posicionamento nosso. E a gente escolheu o caminho da inovação, que coincide com a época em que nasce a minha filha. E aconteceu uma grande virada nessa história, porque quando a minha filha nasceu, eu estava com um projeto de longevidade grande acontecendo, e eu achando que eu ia ali arrancar um dente rapidinho e voltava para o escritório. E Antes de aí, nascer, a gente acha isso, né? A gente fala, não, enquanto ah, dorme, eu faço uma coisa ali e ajeito. ué, Nossa, parece que vai ser tão. né? Vou atender o cliente enquanto ela dorme um Aham. instantinho. E aí, o meu irmão, que é meu sócio hoje, ele era CEO de uma grande empresa do grupo Telefônica, que tinha sido vendida naquela época, e ele estava naquele período em que não pode trabalhar na mesma área, ele estava ainda pensando o que, que ele ia fazer, tranquilo, e aí pensando com uma experiência muito legal como consultor, e ele é economista, administrador, e eu jornalista, né? E a pessoa que estava com uma empresa era eu. E aí ele falou: Você não precisa de ajuda? Eu falei: Não, tô ótima, tá tudo bem. Aí ele falou: Tô plena. Aí, porque mulher também não pede ajuda, tem essa, né? Tem essa. Aí ele Aham. falou: Puxa, mas como é que você vai fazer para atender cliente e tal? Eu falei: Ué, o meu escritório era muito pertinho da minha casa. E aí eu falei: É Ah, só atravessar a rua rapidinho, não, tranquilo.
Aí ele falou: "Patrícia, não é assim". Eu falei: "Bom, você está com tempo? Faz o seguinte, faz um plano de negócio para mim". Eu tinha aprendido com Max Geringer no Fantástico, né, quando eu Aham. fiz isso nós estamos em 2015. Quando eu fiz o projeto do Fantástico foi em 2012. E o Max Ah, tá. era apresentador junto comigo e ele trazia muitos insights de empreendedorismo para as mulheres que eram as Uhum. participantes do programa. E o Sebrae também, a gente convidou consultores do Sebrae, maravilhoso, e aí eles levavam muitos toques, eu falava: "Nossa, plano de negócio, que lindo, eu nunca imagina". Eu fazia planilha no Word, gente, era assim, contas a pagar e contas a receber. Não, era Aham. assim, eu conto a título de anedota, mas é sério. Ah, Enfim, e aí a gente nessa época eu falei, então já que você está com tempo, faz uma consultoria, estuda o mercado, vê para a gente o que, que a gente pode. Se eu estou indo no caminho certo, porque como um projeto foi levando a outro, que foi muito bacana o do Fantástico, depois a gente fez uma edição para a Globo News, aí depois virou um projeto para o GNT, e a gente foi evoluindo nesse sentido. Quando você já tem portfólio, aí as portas vão se abrindo mesmo, sim. mas era muito assim, de uma maneira intuitiva que foi Posso só esse fazer uma começo do pergunta, empreendedorismo. até voltando Claro. um pouquinho, que você já começou fazendo a parceria com a Globo e com o programa do Fantástico. Você já tinha esses contatos com a Globo? Você já tinha trabalhado Não, lá? O não. que foi? Você Não, entrou eu tinha um em... projeto tipo isso. Tipo isso, entrei em contato e acontece, gente, é interessante, porque é possível. Não é fácil, eu levei uns 2 ou 3 anos para conseguir vender, não foi assim: "Ah, uhul, nossa, saiu". Uhum, Mas eu fui, por exemplo, a festival de cinema, eu me lembro que eu fui a um festival de cinema, eu ainda trabalhava na produtora anterior, que eu trabalhava, que eu dirigia uma área de projetos especiais. E aí, nesse festival de cinema, eu conheci uma diretora do GNT. E uhum. aí você vai conhecer, e conheci assim, ela acabou a palestra, eu fui lá falar com ela. Falei, escuta, puxa, eu Aham. tinha um projeto, queria te apresentar. Ah, sobre o quê? Sobre empreendedorismo feminino. Ah, mas exatamente qual é o enfoque? Mulheres que deixaram seus empregos e decidiram abrir um negócio para equilibrar a vida profissional e pessoal. Eu dei meu pitch ali de 30 segundos e ela falou, puxa, isso me interessa. Era uma época que o GNT fazia um pitching, uma seleção de projetos para entrar na grade. E Uhum. aí ela falou: Você tem piloto? Eu falei: Não tenho, mas eu faço. Aí ela falou: Eu quero um piloto. Em quanto tempo você faz? Eu falei: Em quanto tempo você precisa? 15 dias. Eu falei: Beleza. Então anota aí um número. Ela me deu um telefone de uma pessoa de lá e ainda telefone, eu acho que era o WhatsApp já, essa época, 2012, 11, estamos falando. E aí, devia ser 2010 isso aí, hein? Porque ainda foi tempos antes, porque Então isso foi ainda não ainda era minha nem tentativa. WhatsApp ainda. Eu não sei o que era, eu sei que era por aí. Ela me deu um telefone e falou: Olha, entre em contato porque a gente está com o pitching aberto e eu queria esse projeto. Eu estou precisando de um projeto com esse recorte. Falei, nossa, maravilhoso e tal. Só que eu não tinha nada, só tinha a ideia e uma pesquisa, realmente. Isso eu já tinha feito. Mas eu não tinha piloto, eu não tinha equipe. Juntei uns amigos na guerrilha e falei, gente, vamos fazer? O que vocês acham? É para o pitching do GNT. Ah, vamos, conseguir câmera emprestada. E eu me lembro que na época a gente ainda não trabalhava em 4K, mas um amigo nosso, que é diretor de fotografia, conseguiu uma Red, que é uma câmera maravilhosa até hoje, e a gente não tinha computador capaz de editar em 4K. E a gente gravou em 4K. Foi um horror para conseguir editar, porque a gente não tinha máquina robusta o suficiente para isso. Aham. Nossa, foi um sofrimento. Mas, enfim, ficou bonito o piloto, ficou bem, bem apresentável, legal e tal. E a gente fez realmente esse processo do pitch até a última fase, quando a gente não ganhou. E aí, então a gente foi passando fase por fase, eu ligava lá, mandei o piloto, aí depois a gente fez entrevista, depois foi para outra fase e no fim a gente ficou de fora. E porque a gente não tinha experiência. Era um primeiro, não tinha experiência nenhuma, Hum. mas a gente tinha assim avançado bem e nesse meio tempo você vai conhecendo gente, né?
E Uhum. aí eu consegui também contato com o diretor lá da Globo, apresentei, aí eu já tinha piloto, mostrei para ele o piloto, ele levou para casa, assistiu e falou: Puxa, Patrícia, posso apresentar no Fantástico? Falei: Deve, meu Deus do céu. E aí ele falou: Eu achei muito bom, achei muito legal. E aí foi bacana eu ter feito em 4K, ter caprichado realmente, porque esse cara era um cineasta, o Luiz Fernando Carvalho, foi maravilhoso. Aí ele apresentou lá no Fantástico e aí as portas se E aí abriram. foi. E aí vai indo, mas olha, é muito acaso, é muito trabalho, é muita dedicação, é muito acreditar, é muito persistir. Então, tem essas palavrinhas que parecem muito clichê, mas, cara, se você. Ela, a ideia ficou na prateleira um tempo, porque enquanto isso eu estava trabalhando, né? Eu não estava assim achando que eu ia fazer o meu projeto. Estava ali ganhando na vida normal. Mas eu acreditava nesse projeto, achava que era algo que não tinha ainda, não era discutido empreendedorismo materno nessa época, né? Uhum. Tanto que na sequência desse projeto, eu acabei escrevendo um livro pela editora Saraiva, que chamava Minha Mãe é um Negócio. Ele hoje tá esgotado e está sendo vendido digital. A gente fez até uma revisão nos dados em 2019, se eu não me engano, então ele já está mais atualizado. Mas o Inovar é um Parto, que é o projeto agora mais Uhum. recente, ele é como uma spin-off desse processo todo, sabe? Porque o Inovar, o Mãe SA e o livro Minha Mãe é um Negócio falavam de empreendedorismo feminino em economia real. Então, empreendimentos tradicionais, comércio, serviço, que não tinham nada a ver com tecnologia. Quando agora a gente faz o Inovar é um Parto, que é um projeto mais atual e que agora está em multiplataforma, está com uma plataforma no ar, que é o que a gente está anunciando agora, ele é o empreendedorismo feminino turbinado com inovação, turbinado com tecnologia. Porque nesse tempo, nesses 10 anos, eu fui me especializando em conhecimento na área de inovação e percebi que um dos, um dos fatores fundamentais para o sucesso de qualquer empresa é trabalhar com tecnologia. E não é, você não precisa ser uma startup para abraçar a tecnologia no seu negócio. Em qualquer área, você pode usar a tecnologia para melhorar a gestão, para melhorar gestão financeira, administrativa, gestão de clientes, atendimento, ter dados dos seus clientes. Então, você pode usar a tecnologia não só para criar o seu produto, para ele ser de base tecnológica, e isso é uma startup, mas você pode usar a tecnologia para melhorar a eficiência do seu negócio e conseguir realmente ter mais tempo para fazer o que a gente tem que fazer, que é esse olho no olho, que é essa criação, são as coisas que só a gente pode fazer. E a máquina nunca vai substituir. Não sei Uhum. se te respondi. Eu já nem lembro que eu perguntei. Mas, Paty, então, aí até agora você falou mais da Prosa Press, né? Que é a produtora, e aí na produtora que você fez os documentários, é isso? Isso. E A agora eu queria Prosapress é saber, é, sim, só desculpa, a Prosapress é a minha empresa, minha e hoje do meu irmão também, pois que é é, uma produtora de conteúdo. É uma essa que produtora de começou conteúdo há 10 anos, há mais de 11 10 anos, anos. 11 anos, 11 sim. anos, Pois é, e exatamente. aí agora veio a spin-off que você falou, que é a Inovar é um Parto, não é? Inovar é um Parto Então, é um fala produto mais da pra gente. Prosapress. O Ele é que uma é, para que plataforma. serve, como que funciona. Então, Inovar é um Parto é um dos nossos projetos, que hoje a Prosa, ela é uma produtora de conteúdo com projetos corporativos e projetos autorais. Eu cuido mais dos projetos autorais que são ligados à inovação. Então, são as nossas inquietações que nos levam a pesquisar em relação ao impacto da tecnologia e da inovação na nossa vida. Da nossa vida pessoal até a vida profissional, os nossos verbos, as nossas ações estão se transformando com
o impacto da gente ter isso aqui na mão o dia inteiro, essa tela na nossa cara o dia inteiro, tudo que está se transformando, assim, me dá vontade de refletir a respeito disso, dos nossos comportamentos mudando em função dessa interação com a tecnologia. E aí surgem os nossos documentários. E a gente tem feito uma geração de documentários lá na Prosa, documentários captados com apoio de leis de incentivo à cultura, patrocinados por empresas privadas, mas absolutamente independentes, com o intuito da gente refletir a respeito disso em vários aspectos. Então, a gente fez o Inspira, foi o primeiro projeto dessa leva. É um projeto que, para mim, trata sobre as conexões humanas, que é o primeiro passo para a inovação. Então, a gente está aqui conversando, você me conta alguma coisa da sua vida, ou do seu fazer, ou dos seus desafios, isso me dá um insight, eu já amanhã, quando pensar num projeto, já tenho essa somatória de experiência que, inclusive, a Juliana me trouxe. Não só eu vivi, como eu aprendi com outras pessoas. Então, o quanto é fundamental a gente se conectar a pessoas diferentes da gente, a pessoas que estão em outras geografias, que pensam de forma diferente, que têm outras experiências, para a gente poder se formar quem nós somos e poder criar coisas novas, né, para a gente mesmo. E aí, esse é um filme que tem 10 personagens, artistas, pensadores da cultura brasileira, que falam sobre quem são as referências culturais que formam quem eles são, para eles seguirem inspirando outras pessoas. E aí você tem Krenak, você tem Lenine, tem Itamar Vieira Júnior, tem Flaira Ferro, tem os Gêmeos, tem 10 nomes da cultura, queridos, assim, pessoas muito inspiradoras, que são muito gratas a outras pessoas que os inspiraram na vida. E a gente fala que eles são aquela pedrinha que a gente joga na água e ela reverbera em ondas 360 graus. São essas pessoas que vão andando pelo mundo, inspirando outras pessoas e trazendo um pensamento, trazendo uma reflexão e tal. Esse é o filme 1. Aí depois a gente lançou o Educação Presente para o Futuro. É um filme que fala do impacto da tecnologia na educação. E a gente parte com essa ideia de pesquisar sobre novas metodologias que colocam a tecnologia dentro das escolas, e aí a gente percebe que não é nada disso, que não é o melhor laboratório tecnológico, não é o quanto você tem para investir em metodologias super inovadoras, mas sim a grande conexão e fundamental para as escolas hoje é com o entorno, com os problemas do entorno das escolas, com a realidade que está em volta desse aluno, para que esse aluno busque soluções para ele mesmo poder mudar a realidade onde ele vive. Então, ele vai buscar conhecimento na prática para criar soluções. E aí a tecnologia vem como uma ferramenta que vai impulsionar tudo isso. E a gente foi atrás de escolas do Brasil inteiro que mostre crianças que têm esse ativismo, têm esse engajamento com o conhecimento, esse engajamento com o aprendizado, porque elas sabem que elas podem fazer a diferença onde elas vivem, no entorno delas, e elas têm um compromisso com o aprendizado. É muito interessante o quanto elas realmente se engajam na escola em função disso. O terceiro filme é o Inovar é um Parto, que a gente lançou em novembro de 2022, e ele é esse spin-off do Mãe S.A., do Minha Mãe é um Negócio, trata de mulheres fundadoras de startups de impacto. Então, são todas mulheres que estão à frente de startups, e isso já é uma inovação em relação àquele empreendedorismo que eu falava em 2012, em 2010, 2012, porque a mulher segue sendo a maioria no Brasil, quando você fala de novos negócios sendo abertos no Brasil, a mulher é mais de 50% das fundadoras de novos negócios, mas quando você fala em startup, a mulher está à frente de menos de 5% das startups brasileiras. Então, que discrepância é essa? O que acontece que faz com que a mulher não se aproxime da tecnologia, embora ela precise empreender? E se ela precisa empreender sem usar a tecnologia, significa que ela vai morrer na praia, ela não vai conseguir competitividade suficiente, eficiência suficiente para que o negócio cresça, para que o negócio prospere de uma maneira satisfatória. Às vezes, claro, você não quer que o negócio cresça, você quer mais é que
seu negócio seja pequenininho, seja você cuide dele sozinha e beleza, tá tudo certo, porque a noção de sucesso para cada um é muito diferente. Mas se você quiser realmente criar um negócio para ele crescer, precisa abraçar a tecnologia em alguma dessas áreas que eu falei, gestão, criação, produto, enfim, onde você quiser. E aí a gente criou o Inovar um Parto, que ele foi esse filme que traz, que investiga essa jornada empreendedora da mulher, e aí traz exemplos de mulheres que têm um propósito de melhorar a condição feminina, principalmente, então elas estão endereçando problemas muito ligados à mulher, como pobreza menstrual, o que mais que a gente tem? A questão da fome, que não é só feminina, então é segurança alimentar, tem uma outra que fala sobre fertilidade, tem uma outra que fala sobre violência doméstica, tem saúde mental, enfim, são negócios de inclusão digital, são 13 negócios, e a gente queria fazer 10, mas aí ia descobrindo mais uma, vamos colocar mais essa mulher. E no fim, ele é um filme que fala de um movimento que é esse empreendedorismo feminino. Ele não é um filme de personagens. Ele fala sobre esse fortalecimento da mulher empreendedora pelo coletivo. Então, ele é um filme que fala sobre propósito, mas ele fala também sobre comunidade empreendedora, mas principalmente sobre jornada. E aí, nesse sentido, você nem precisa ser uma empreendedora para se identificar, porque a jornada ela é o caminho que te leva a qualquer objetivo. Então, um objetivo que você coloca na sua vida, seja para estudo, seja profissional, na sua carreira como executiva em uma empresa, não precisa ser a sua própria empresa, mas de hoje até o objetivo que você tem, o sonho que você quer realizar, para você chegar até lá, você vai percorrer uma jornada. E essa jornada é cheia de desafios altos e baixos e tudo mais. Aí a gente traz a Tamara Klink, que é uma navegadora brasileira que atravessou o Oceano Atlântico sozinha, num barquinho desse tamanho, está no mar de novo aí, e ela traz a poesia, que é uma navegadora poeta, e traz a poesia dessa jornada empreendedora que a gente faz como metáfora ao empreendedorismo feminino. E agora a gente está com a plataforma, que é uma plataforma para ser holofote para essas mulheres que empreendem com propósito, que empreendem para ganhar dinheiro, quer dizer, uma coisa não substitui a outra, né? Aliás, ganhar dinheiro e ter propósito é o melhor dos mundos. Enfim, é uma plataforma que se propõe a mostrar quem são essas mulheres que estão, sim, empreendendo, que não são poucas, são muitas no Brasil. A gente pode ser menos em termos de porcentagem, mas tem muita coisa legal acontecendo no Brasil inteiro. E aí a gente revela isso, né? O que tem pelo Brasil. A gente fez uma série que é o Inovar é um Parto Fora do Eixo, entrevistando uma mulher em cada estado do Brasil e mais o Distrito Federal. Então, para mostrar a realidade e as dificuldades ou as facilidades e as vantagens de empreender fora do eixo Rio-São Paulo. É isso. É uma plataforma, só isso. é um pensamento, é um lugar para a gente se conectar, para a gente conhecer outras experiências, para a gente poder aprender umas com as outras, poder se fortalecer, poder avisar, tem um prêmio X acontecendo, se inscreve aí. Então, trazendo notícias, trazendo reflexão, trazendo o coletivo para dividir, compartilhar. Entendi, muito legal, hein? De É. novo, fui longe, porque realmente você é uma contadora de histórias mesmo. Você vai contando, eu já fiquei aqui. Onde que eu assisto esses documentários? Olha, assiste, Quero entra no ver. inovarãoparto.com.br. Lá vai ter, eu sei que mudou a configuração do site agora há pouco, mas tem lá, com certeza. Aí deve ter o filme, aí você põe, deve ter que escrever um cadastrinho, seu nome e alguma informação, e pronto. E aí você tem um filme que está no YouTube, tá liberado no Tá. YouTube. E essa é a ideia, a gente trazer compartilhar, democratizar esse conhecimento, colocar luz, dar voz, entendeu? Eu acho que é tão importante isso. Demais, demais. Mas e a plataforma, por exemplo?
é para qualquer mulher, assim, qualquer empreendedora se cadastrar, né, e acompanhar. É gratuito, é Como um que eu site, você vai entrar www.inovareumpacto.com.br e a gente uhum, está já com muito conteúdo lá dentro, então já tem a Inovar é um Parto Fora do Eixo, tem o Inovar é um Parto Talks, que são as entrevistas que a gente fez para o filme, e no filme, o filme tem 70 minutos. E às vezes a gente falou de assuntos tão bacanas com as mulheres que acabaram, esses assuntos não entraram no filme, a gente pega um uhum, trechinho ou junta, sei lá, vamos falar sobre representatividade. Aí a gente junta duas ou três que falaram sobre isso e coloca um tema sobre o assunto e traz mais voz sobre outras opiniões, ângulos diferentes. Então, é uma plataforma, é um site, é um portal para a gente se encontrar. Então, está disponível. A gente acabou de lançar, ele ainda vai ficar cada vez melhor, mas já tem muito conteúdo. Então, o que a gente precisa agora é trazer esse dinamismo de conseguir refletir assuntos do momento, para a gente trazer esse nosso olhar sobre coisas que estão acontecendo agora, mas já tem ali um lugar para as pessoas se conectarem, para as pessoas se uhum. conhecerem. Mas, ô Paty, eu vou fazer uma pergunta que eu não ia fazer não, mas assim, eu já ia passar para as dicas, mas vamos voltar um pouquinho, porque você falou do seu documentário, que vocês foram em todos os estados, né, do Brasil, mostrando como que é empreender fora do eixo, ali Rio e São Paulo, né? E eu fiquei pensando aqui, porque o Brasil, o Brasil é muito desigual. E eu imagino que dentro dos estados, imagino mesmo, tá? Aqui da minha ignorância, porque também não conheço o Brasil todo para, né, saber como é que é, mas eu imagino que dentro dos estados você tenha também uma desigualdade muito grande. E nesse cenário, sabe, tão desigual, como que vocês fizeram para selecionar, assim, uma empreendedora, como você mesmo falou, tem vários tipos, várias formas, né, de empreender. Eu tenho certeza que em qualquer estado vai ter uma mulher, quer dizer, eu espero que tenha, e Não, e tem inovando muito e mais do que a com gente imagina. tecnologia, e uma que está empreendendo ali, não sei, fala uma coisa simples, fazendo o bolo de pote. Não Uhum. desmerecendo o bolo de pote, é aquilo que você falou. Às vezes a minha opção é fazer o meu bolo de pote, mas entende? Como que foi essa seleção? Como que vocês fizeram? Esse é o poder da comunidade, da rede. Eu acho que isso fica claro desde o trabalho da pesquisa lá em 2010. Isso já era muito potente, como as mulheres já usavam a tecnologia, já usavam a internet para se conectarem. Nessa época, estou falando de Facebook, estou falando de Orkut, e as mulheres se conectavam, né, por aí para dividir ideias, porque naquela época, que ainda bem muito pré-pandemia, tecnologia engatinhando nesse sentido, em que ainda não estava muito presente nas classes C e D, né? Nessa época, quando a gente fez a pesquisa, era pesquisa indo em cooperativas, centros comerciais, indo bater na porta de loja e perguntar quem é que empreende aqui, é mulher, a dona? Ah, puxa, tem filho? Ah, puxa, abriu por quê? Ah, abriu por causa do filho? Nossa, então me conta a sua história, sabe? Então, em 2010 foi assim feita a pesquisa. Agora, em 2022, né, para o filme, é outro papo, porque houve um crescimento desse movimento e uma conexão, existe uma conectividade entre as mulheres muito intensa. É uma atividade muito grande, porque naquela época era uma forma da mulher ter tempo de voltar para. Elas se conectavam porque precisavam voltar para casa e não dava para participar do happy hour, né? Que normalmente os homens participavam mais, porque elas tinham que voltar para casa porque o filho estava esperando. Então, para trocar ideias, trocavam pela internet de uma maneira muito ainda incipiente. Hoje, isso é muito mais. Enfim, depois da pandemia, então, o digital virou muito natural e o trabalho híbrido é uma forma que a mulherada já trabalhava antes, né, de um jeito muito natural, trabalhava em casa, não era tão bem visto naquela época, mas já acontecia. E aí hoje elas estão muito conectadas. Existem redes, existem comunidades próprias de empreendedorismo feminino, e a gente se conectou a várias delas e foi pedindo dicas. E aí, dicas, então, o Sebrae, para mim, é um grande centro de apoio, um portal para quem quer empreender.
Então, você tem uma ideia, você não sabe como executar, é uma ideia legal, para em pé. Você acha que para em pé, né? Então, não vai com a ideia que você teve hoje de manhã. Estuda, debruça em cima dela, vê as oportunidades, as possibilidades, defende assim 10 minutos de conversa, né? 10 minutos de questionamento. Vai para alguém que você, algum amigo seu, conta a sua ideia e vê o que perguntas vem de lá e tenta responder. Você tem que saber responder essas perguntas antes de ir ao Sebrae, que aí também eu acho que precisa ver se essa ideia para de pé, mas você não precisa saber executar ainda. E eles podem te dar esse caminho. E eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Muito ainda com foco em empreendedorismo tradicional, aí não necessariamente com empreendedorismo de inovação, mas já tem em São Paulo, por exemplo, o Sebrae for Startups, que está começando. E existem comunidades de empreendedores de startups que se formam nas cidades para trocar experiência. Porque de uns tempos para cá a gente percebeu que o compartilhar é muito melhor do que guardar segredo, do que guardar só para a gente, com medo que o outro copie a sua ideia. A gente Uhum. compartilhar, a gente corta caminho, a gente fica sabendo como é que a gente não vai errar, ou como a gente vai errar diferente do outro, entendeu? Então, Uhum. foram criadas muitas comunidades e a gente foi atrás dessas comunidades que pudessem nos dizer alguma mulher que se interessasse em conversar com a gente e que a gente se interessasse no propósito. Então, algum negócio, eu acho que o propósito era sempre um filtro nosso. Negócios que são mais do que uma plataforma que vai multiplicar os resultados de sucesso. Plataformas ou negócios, nos interessam negócios que têm a ver com a alma da pessoa, que ela quer transformar, melhorar a qualidade de vida, resolver um problema realmente que aflige a ela ou as pessoas que ela conhece, sabe? Que tem um sonho envolvido, que tem sangue nos olhos, assim, sabe? Não no sentido de só ficar rica, mas que também é muito legal, ótimo, acho lindo quando isso Aham. acontece. Não defendo de maneira nenhuma o negócio feminino que não ganha dinheiro, acho que não para em pé, tá aí uma coisa que não rola, mas eu acho que esse que traz um componente de propósito, de transformação do mundo para melhor, ele é muito mais saboroso da gente contar. E é isso que você vai encontrar no Inovar é um Parto, assim. E foi isso que assim que a gente conseguiu encontrar essas mulheres nos 26 estados brasileiros, tentando peneirar. Em alguns casos, peneirar muitas e chegar a uma, entendeu? Mas Uhum. é, porque era o que a gente tinha de recurso para criar essa websérie. Mas em alguns lugares, claro que era mais difícil, a gente tinha três para escolher, sabe? Tinham Aham. poucas, chegavam como sugestão, ou ainda eram negócios ainda muito pequenininhos, você fala, puxa, será que já é hora da gente compartilhar isso, porque muda semana que vem. O negócio é isso, né? Você vai mudando, 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 até ele É, chegar em alguma forma. é. Então é isso, Muita foi assim. adaptação. Por isso que você Mas tem tem os razão. outros vídeos, né? Você falou que não foram pro documentário, mas que você tem esses outros depoimentos, né? Esse do Inovaram Parto Talks, que é uma série que a gente lançou logo depois do documentário, é com as mesmas entrevistadas do doc, mas falando coisas que elas não falam no doc, né? Que na edição, no roteiro do final do documentário, muita coisa ficou de fora. A gente Uhum. conversa 1 hora com a mulher e coloca ela falando 10 minutos, 5 minutos. Então, Difícil, fica um né? monte de coisa legal de fora. E Aham. aí o Inovaram Parto Talks traz esses outros aspectos que compõem a entrevista dessa mulher e que ficaram de fora do filme. O Inovaram Parto fora do eixo são esse colorido de cenários, né, brasileiros, de negócios, que cada uma conta suas dicas, suas vantagens, desvantagens de empreender em cada um dos lugares onde elas estão. Em Uhum. geral, elas estão na capital, essas com quem a gente falou, tá? Uhum. Estão na capital, muito conectadas a alguma comunidade de empreendedores, de startups. Uhum. Então, elas, de alguma maneira, já estão realmente conectadas a esse ecossistema, sabe? Uhum. E aí é isso. Então, a gente vai entendendo que
Cada lugar tem sua particularidade, cada lugar tem. Igual a gente tem os sabores tradicionais dos pratos típicos de cada lugar, né? Então você vai para Minas, nossa, você se deleita com aquela leitão à piruruca, com aquelas coisas mineiras, comida mineira eu amo de paixão. E adoro comer e nos diferentes lugares do Brasil. E, assim como a gente tem os sabores no Brasil inteiro tão diferentes, tão uma pimentinha ali, outra pimentinha aqui, né? Uma coisa, um sabor diferente, Os particular, ingredientes que só tem naquela região naquele específica. lugar. Aham. E aí você tem a inovação assim também. Ela tem muitas particularidades em cada lugar. Agora, em agosto, a gente vai lançar um outro filme que chama Ecossistemas de Inovação. E aí a gente viajou pelos principais ecossistemas de inovação do Brasil. É, eu até considero que esse é um primeiro, é o filme um, porque ficaram vários de fora, né? Então Ah, a gente mostra São Paulo, em São Paulo, Campinas, São José dos Campos e a capital. E a gente foi. Aí em Minas tem Santa Rita do Sapucaí, que é uma legal. cidadezinha pequenininha, mas que tem uma Mas que é super um importância polo. É. histórica. Não, e hoje Exato. ela é. Aham. Polo de É, tecnologia. exato. A gente vai estrear o filme, vai ser a primeira exibição pública do filme, vai ser aí no Hacktown, dia 19 de agosto. Ah, que E, legal. e aí a gente foi para Recife mostrar o Porto Digital, Florianópolis, mostrando esse ecossistema deles, Porto Alegre, Manaus. Estou esquecendo de mais algum, será? Meu Deus. Acho que não, acho que é isso. E nessa viagem, gente, é muito diverso o jeito como cada lugar inova, né? Os problemas Uhum. que eles têm que enfrentar, os problemas lá Sim. de Manaus, completamente diferentes, né, das questões no sul, Porto no Alegre. sudeste. Aham. Então a gente fez um passeio, e aí nesse filme que a gente vai lançar agora, ele traz cada um dos ecossistemas com seus atores principais, né? Então, os institutos de inovação, as universidades, as aceleradoras, as comunidades de inovação, algumas startups estão sendo representadas para a gente mostrar os problemas que eles estão endereçando. É, tem sido um presente esse nosso, que lá no início foi um posicionamento quase de sobrevivência para a produtora, para a gente se sentir, encontrar um caminho, e hoje Aham. é uma descoberta, é um horizonte que a gente vê que realmente está mudando o Brasil, está mudando a cara do Brasil, está mudando o jeito da gente pensar, porque as tecnologias estão ganhando muita importância na nossa vida. E a gente precisa ser crítico e saber como a gente vai usar essa tecnologia. E os nossos filmes estão aí para a gente criar esse pensamento crítico, para a gente poder se questionar, para a gente poder se ferramentar com pensamentos e poder ser maior do que a tecnologia, para que ela nos sirva e ela seja Sim. trabalhar a nosso favor e não a gente fique refém dela. Sim. É. Chique, viu? Chique demais. Mas então agora vamos para as nossas dicas de negócio, apesar de que já Dica. teve dica aí, porque já, quando você foi falar do Sebrae, já foi um monte de É. dica. Mas uma dica mais pontual agora, para quem quer empreender, para quem quer começar o próprio negócio com tecnologia ou não, inovar, uma inovação social. O que que você diria para essa pessoa? Puxa, eu acho que, de novo, a execução é tão importante quanto a ideia. E aí, nesse Eu chego a sentido, dizer que é até mais, viu? É até é, mais. Você pode ter uma ideia brilhante que não sai da sua isso. cabeça. Mas às vezes você Então, para executa uma ir, ideia não tão brilhante que vai. Então, se você tiver organização, se você tiver metodologia, se você é. tiver processos, então o empreender não é. E às vezes a gente vem do jornalismo, né? E vem com essa coisa, vamos fazer cinema, vamos fazer documentário, a gente é artista, cara, não tem. Eu acho que
Assim, tudo precisa ser viável. Não adianta a gente criar uma história, uma ideia, um pensamento e eu dizer que eu vou para a Lua gravar. Eu não vou gravar a inovação na Lua hoje. Pode ser um projeto no futuro, mas hoje eu não tenho foguete, hoje eu não tenho como chegar lá. Então, calma, vamos chegar mais para a realidade, vamos tentar viabilizar, sabe? O Clóvis, que é meu sócio, e eu acho fundamental na produtora, é, principalmente porque ele é o cara que faz a ideia caber no orçamento. Eu preciso Uhum. que, e esses meus projetos são é, praticamente todos incentivados e a gente precisa prestar contas muito sérias, a gente tem que ter uma seriedade, uma ética muito grande para quando a gente está falando em projeto de incentivo cultural. Então, Você, em eu média, preciso qual. ser Só, viável. deixa eu te interromper, você precisa ser viável, mas tem um pouco que eu quero perguntar também aqui. Qual que é o orçamento de um projeto desse? Um Varia. documentário? Então, varia. Ele tem esses projetos que a gente tem feito, eles custam em média 500, 600 mil reais. Eu Uhum. não, o Inovar é um Parto, eu acho que a gente conseguiu mais patrocínio e aí ele virou a plataforma. E aí ele Uhum. virou outras coisas, ele virou outra série, ele virou podcast, ele virou um monte de coisa, né? Então, Ah, quando você bacana. consegue, a gente tem lá o projeto inscrito e para ele ser um documentário ele custa mais ou menos isso, tá? 500, 600 mil. Uhum. E aí você tem os projetos que vão viajar o Brasil inteiro, aí você tem possivelmente que custa um pouco mais, porque, assim, eu não sei, eu não sou eu que lido com esses números, mas eu sei que eles Sim. cabem direitinho. Eu obedeço direitinho. Por exemplo, nesse último Uhum. projeto que a gente está gravando agora, a gente decidiu ir de van para o Rio de Janeiro. Bora de van, a equipe inteira. Queremos levar todo mundo. A equipe é grande, né? Uma equipe de 9 pessoas aí, que tem diretor de fotografia, é a maior equipe que eu já trabalhei assim nesse último projeto agora, não nesses outros que eu já contei. Eram menorzinhas, até porque a gente gravou em tempos de pandemia, teve que ser mais enxuto. Eu tenho uma história com jornalismo, então eu gosto de equipe pequena, porque eu acho que ela me dá mais agilidade, ela me dá mais naturalidade. É, mas aí agora a gente está trabalhando com uma equipe mais de cinema, vai ficar lindo esse próximo filme, menina do céu, eu estou assim, vai ficar muito legal. Aham. Esse o lado B, e a gente está gravando junto também para otimização de produção, um que chama, não tem nome ainda, mas é sobre diversidade. E, Bacana. e aí a gente decidiu ir para o Rio, bora de van, gente, vamos, e a gente volta, porque a gente vai ficar. Os preços de uma ponte aérea estavam uma Ah, não, loucura. tá. Tá. Estava uma Tá, loucura, estava tá, R$ 2.000 tá por terrível. pessoa. Aí a gente falou, não temos esse dinheiro, cara, bora de van, vamos de van. E foi ótimo, foi tudo bem e tal. E É. quando dá, é isso, você vai criando maneiras, soluções. Assim, eu acho que uma dica é importante. Agora, cheguei à sua resposta. Uma dica. Uma dica Aham, para mim, aham. na hora de montar equipe, na hora de montar time, busque pessoas que te trazem soluções e não problemas. Porque a gente vai enfrentar problemas o tempo todo, mas a gente tem que estar com a cabeça, com viés para encontrar solução para a história, entendeu? E não de ficar reclamando e, pô, mas que vou para o Rio de van. Não, cara, vamos embora, vamos, vamos. E vamos, gente, vamos que a gente está fazendo bonito, entendeu? Enfim, Aham. acho que é isso, é a gente se Muito bom. apaixonar pelo que a gente está fazendo, pelo que está sendo realizado, mais do que vaidades, mais do que ilusões que o empreendedorismo envolve muitas vezes. Isso está no meu livro lá em 2010. As pessoas têm a ilusão de que empreender é você ganhar bem, trabalhar pouco. E é exatamente o Tirar contrário. férias o tempo todo. E é exatamente o contrário. Ele traz muita autonomia, ele te traz independência em muitos sentidos, mas ele te traz uma responsabilidade muito importante. Precisa de um pensamento, de um compromisso com a ética, com
com aquilo que você está fazendo mesmo, sabe? Com a seriedade, com a credibilidade, com as pessoas que acreditam em você e que, nesse meu caso, com os patrocinadores, eu preciso ter muito respeito. Ou com o cliente, eu preciso respeitar demais a opinião desse cliente. Então, enfim, talvez essa seja a dica. Muito bom, muito bom. Excelente dica. Mais uma. Então vamos para a dica cultural agora. E aí Cultural. pode ser filme, livro, série, não pode ser os seus documentários. Ah, gente, assistam todos. Eles estão disponíveis no YouTube, tá? Da Prosa Press. Ai, ai. E queria muito que vocês assistissem, entrem em contato para dizer o que acharam. Mas, Eu vou enfim, não vou assistir, falar de com certeza. assiste. Inspira, Educação Presente para o Futuro, inovar é um parto, em breve, ecossistema de inovação. Em Sim, mas agora breve, mas eu quero só para o outra ano que vem de dica. novo. Mas agora eu quero Outra outra dica. dica. Filme, livro, Não, série, olha, música, eu, uma palestra, alguma coisa que te inspirou. Vamos lá, eu tenho. Eu adoro ouvir podcast, adoro. É, e também. adoro. Sabe o que que eu gosto muito? Uma coisa que eu fico pensando o que que pode ser um pouco mais diferente, assim, né? Que não seja aquilo que todo mundo está falando, né? Não vou indicar o filme da Barbie. Enfim, ser aquela coisa mais diferente. O que eu gosto muito de fazer, e talvez seja, enfim, é um gosto pessoal, e que quem quiser embarcar, venha, filmes que têm a ficção e que têm o documentário sobre o mesmo assunto. Amo, amo. Então, por Hum. exemplo, tem, para falar de empreendedorismo, tem um filme que é emocionante, não é novo, tá? Chama Padman. É sobre um Ah, o indiano que indiano, criou, que... Aham, é maravilhoso, que já criou vi, é muito legal. o O absorvente absorvente, popular. E o aí tem um filme, uma descartável, né? ficção. E aí tem o documentário que Absorvendo Tabus, algo do gênero. É, acho que é isso. O documentário é Absorvendo o Tabu e o filme é Padman. E então são dois olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Tem um que é sobre uma startup, uma empreendedora que, aliás, foi presa esses dias. Não sei se já está na prisão, mas foi condenada com certeza. Ela ia ser presa mesmo. Mas é uma menina, uma mulher que criou uma startup de exames de sangue, que era uma Ah, eu gotinha. vi esse caso. Uhum, E aí tem a ficção, é uma série, chama Dropout. uhum. E aí tem o documentário que chama A Inventora, se não me engano. Então, também, esse é um documentário, é um filme só e a série. É muito legal para a gente comparar as narrativas. Para mim, é uma viagem sobre narrativas, né? Então, sobre o Aham. jeito, o que que chama mais atenção nessa história. No caso do documentário, puxa, como é que conseguiu tanta imagem? Como é que conseguiu fazer tudo isso, né? Tem um que é true crime, nem é a minha área, assim, nem é o estilo que eu gosto mais, mas que eu fiquei fixada na TV, assistindo, maratonando, chama The Staircase, que é um caso de uma investigação da morte de uma mulher, em que o marido é o maior suspeito, e aí virou uma série documental, que eu acho que está na Netflix, e tem o mesmo, que eu acho que é A Escada, que está em outra plataforma, que eu acho que é a Prime, e é a ficção da história, com atores Ah, incríveis. tá. Então é muito legal que você conhece os personagens principais e depois você vê eles sendo atuados, né? Então é interessante para pensar o quanto a gente romantiza, né, na ficção, Uhum. o quanto a gente precisa colocar tinta em alguns aspectos que trazem mais emoção, né? Aham. Ah, Enfim, interessante, eu nunca adoro tinha isso. pensado por esse lado. Interessante Eu mesmo. gosto desse tipo de coisa. Agora, falando de podcast, eu fiquei apaixonada por uma série que eu espero que tenha outra temporada, que a Fernanda Torres fez na Deezer, não está nem no Spotify disponível, chama A Playlist da Minha Vida. Ela faz entrevistas com pessoas famosas, enfim, tem
tem o próprio Drauzio Varela, tem o Nelson Mota, tem a Marisa Monte, tem. Ai, gente, tem pessoas, Gilberto Gil, incríveis, Fábio Porchat. E ela, o que eu gosto é que eu fico sempre de olho em formatos diferentes, né? E sabe aquela coisa que te dá até uma invejinha? Fala, por que que eu não fiz isso? Por que que a ideia não veio minha? Nossa, tem um monte disso. Eu falo, ai, por que que eu não pensei nisso antes? Porque é uma entrevista meio biográfica, só que a pessoa tem que escolher 11 músicas que fazem parte da sua trajetória. E aí ela vai contando que aquela música, como é que aquela música fez sentido em alguma época da vida delas. E aí é uma biografia contada com um ingrediente emocional muito legal. Então é muito diferente de você perguntar: ah, me conta aquela época que você abriu a sua empresa. Aí depois você mudou, né? Você mudou para São Paulo e aí você fez, sabe? É muito diferente se você vem de uma música que marca essa época, porque se conta de outro lugar, assim, é muito legal. E ela, eu adoro de paixão, gosto muito dela, dos livros e tal. Tem um outro podcast que eu gosto também, que eu acho que é interessante para quem trabalha com empreendedorismo e criatividade, que eu descobri recentemente, chama Emoção Criativa, de um jornalista da Bravo, se não me engano. E, e ele também entrevista pessoas, mesmo pelo viés da criatividade, pelo viés da emoção. Não é um viés tradicional, sério, quando a gente fala de negócios, né? Eu gosto também de podcast de negócios, de inovação, o The Shift eu ouço muito. Mas é mais sério, é super consistente, tem muita informação, adoro elas e tal. Mas eu estou falando aqui de coisas de formato que me inspira, sabe? Às vezes eu fico pensando e viajando como é que eu posso criar uma coisa diferente também. Adoro Uhum. essas séries agora que tem, eu acho que no Netflix que está, do Spotify, que eu falei agora, né? Então tem a criação do Spotify é uma série de 8 episódios, a É legal criação mesmo. do WeWork é demais, é muito legal, é uma ficção baseada em fatos reais. Adoro. Uhum. Enfim, acho que é isso. Livro eu tenho lido basicamente o que eu vou entrevistar, as pessoas que eu vou entrevistar. Então, li recentemente a biografia do Ney Matogrosso, escrita pelo Júlio Maria, que é incrível, muito legal, como a gente não tinha, enfim, desde que eu nasci, Ney Matogrosso está aí, mas eu não tinha noção de várias coisas da dimensão desse artista brasileiro. Estou lendo aqui o Mia Couto, que eu vou entrevistar daqui a pouco. Mia Couto, esse livro é antigo, ele está lançando um novo livro no Brasil, mas que eu ainda não consegui comprar. E aí vou falar com ele aí. Eu fico mergulhada nos personagens, tentando entender como é que ele juntou as palavras. Um pouco disso. Muito As legal. prisioneiras do Drauzio. Nossa, fiquei encantada com aquela história das prisioneiras. Eu conhecia o Carandiru, mas não tinha lido um outro livro dele sobre o fim da vida das pessoas. E aí peguei as prisioneiras. Ai, fiquei encantada com ele. Enfim, é isso. Nossa, muita dica, hein? Caramba, tô precisando me atualizar demais aqui, credo. Ai, tem coisas que Tô não muito são para trás. recentes. Eu acho que a gente tem muita coisa nesse mundo, é tão variado, a gente É. tem que ter interesses, curiosidade. E Uhum. não achar que, poxa, eu tô atrasada. Não, ai, começa de novo agora. São E é muito do fases, a foco que gente a gente tá, né, em cada momento. Eu totalmente, falo porque eu agora também totalmente. estou do mestrado e é em design, sabe? Voltado para impressão 3D, para prótese. Eu acabei indo para uma área assim, sabe? Ai, que legal. Cyberpunk. Então, focada só nisso, sabe? Você já viu a série Abstract? Já É vi. boa, né? É legal, bem legal. Acho muito linda Pois é, também. mas então assim, eu acho que é muito disso também, né? O foco que a gente tá no Ai, que momento, bonito cada coisa. esse seu olhar. Pois Tá é. vendo? Isso é de Então, impacto. O que vai mudar, o que a impressão 3D vai fazer de diferença na vida das pessoas. Eu cheguei a fazer uma coluna sobre prótese de membros superiores de crianças que legal. estão sendo feitas por impressora 3D por umas associações aí do Brasil. Isso, deve ser Enable, né?
Eu acho que Enabling era the essa. Future, tá lá no Ai, na que minha dissertação, bonito. tá lá. Ah, É que porque, lindo. assim, né, o que eles dizem, esse depressão 3D para criança, é que é a melhor opção, porque a criança vai crescer, né? Então você tem que trocar a Exato. prótese. Então, Total. principalmente, baixa renda, e A não só questão de baixa renda, custo. mas É. porque Não, e questão de outra custo. questão da personalização, porque lá na Enable mesmo eles fazem muito de super-herói. A maior Que parte que eu legal. vi era super-herói. Muito Ah, que legal. bacana. Não, as que eu tinha visto já faz uns. Ai, puxa, eu estava com coluna na Globo News ainda nessa época. Eu acho que deve ter uns 3, 4 anos, e eles estavam começando, ainda eram umas próteses assim, bem da cor da resina, sabe? Mas, Aham, puxa, já fazia uma diferença tremenda na qualidade de vida daquelas é. crianças, na autoestima. Nossa, e é isso que eu acredito, entendeu? É como é que a gente pode usar para democratizar, para melhorar a qualidade, para melhorar a nossa vida, gente. Pois é, pois é. Muito legal, né? Muito legal. Paty, agora, por favor, né, seus contatos, para quem quiser te achar, saber mais, trocar ideia, perguntar alguma coisa, ficou alguma dúvida. E também quiser Ó, saber mais sobre a Prosa Press, sobre a Empreender um Parto, manda os contatos. a gente tem o meu contato no Instagram é @pat, P-A-T, underline, travassos. A Prosapress também está no Instagram, como @prosapress. A gente tem um site, que é o prosapress.com.br, e aí é facílimo de chegar até mim, porque eu estou lá. É, cada um dos documentários tem um site também. É legal porque tem o making off, tem informações adicionais no site. Então tem o inovarãoparto.com.br, que agora é mais do que um site, ele é uma plataforma que vai se alimentando, vai se transformando e quer essa conexão com as pessoas. Então, por favor, entrem. Que também está no Instagram, @inovarãoparto. E aí a gente tem do Doc Inspira, aí é www.docinspira.com.br, que foi o primeiro sobre conexões humanas. Aí tem um outro www.doceducação, doc educacau, né? Sem cedilha gente, Aham. .com.br. E tem o Inovar no Passo, já falei. É isso. E o próximo ainda não sei, mas estará. Então fique em contato com a gente, gente. Entre em contato, adiciona, pode mandar mensagem. Eu adoro mesmo. Às vezes eu não sou Maravilha. rápida, mas eu respondo. Maravilha. Tá bom? Sensacional, Paty. Então, só agradeço. Muitíssimo obrigada. Obrigada Adorei. pelo interesse. Amei, amei a ideia, amei saber sobre os documentários. Vou assistir. Parecem Tá ser bom. Assiste e incríveis. manda notícia, tá bom? Tá bom, pode deixar. Mando sim. Obrigada e boa Muito sorte para obrigada. você. Tudo de bom. Continue aí dando voz Obrigada. às pessoas que te interessam. Um grande beijo. Obrigada. Beijo. E muito obrigada também a quem assistiu ou escutou a esse podcast, esse episódio maravilhoso. Se você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, manda no grupo da família, no grupo do Zap, que assim a gente alcança cada vez mais pessoas. Você pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br, entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e do Facebook também, é o @empreendedelas. E pode entrar em contato por lá também. Agora, se quiser me achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Fico por aqui, gente. Espero vocês no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!